Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó flor do Rei das Constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deve-se conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó flor do Rei das Constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deve-se conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó flor do Rei das Constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deve-se conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este estudo, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da casa de Lakshmi Clínica de Desenvolvimento do Ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó flor do Rei das Constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi Clínica de Desenvolvimento do Ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó flor do Rei das Constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi Clínica de Desenvolvimento do Ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê.
Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horengekyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horengekyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horengekyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse estudo, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes esse sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes esse sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horengekyo. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes esse sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha.
diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extingue. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar. Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, fechar nossos olhos para ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo, Namu-myo Horen-kyo. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ouça várias vezes este sutra, vai te fazer muito bem. Participe da Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser. Ela abre suas portas, oferecendo-lhes cursos valiosos de reiki, meditação, relaxamento, formação de terapeutas, formação em psicanálise transpessoal, formação em constelação familiar.
Busque a Casa de Lakshmi. Seus cursos são todos gratuitos. Fica na Lagoinha. Diretora responsável Catarina Garcia de Souza e seus professores Valéria, Remisa, Cristina, Davi e todos os que participam de nossa casa. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, descontraí-lo. Vamos nos concentrar em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, em todos os seres em quem depositamos fé. Vamos agora nos concentrar em Buda. E vamos realizar a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bosatos, Rei do Medicamento, a flor do Rei das Constelações. A prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações. Deve, com seus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita do bem, da paz, da saúde e da alegria esteja contigo, com todos os seres da Terra e do Universo. Que nossos caminhos estejam abertos. Procure a Casa de Lakshmi, que te oferece um bem-estar incrível e concursos gratuitos que vão te dar um desenvolvimento espiritual muito marcante. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, nos concentrar em Deus, em Jesus, mestre, amigo, irmão, em Buda, e vamos realizar a Sutra Sagrada, que é de grande valor. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. A flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de Jesus, de Krishna, de Buda, esteja nos protegendo, esteja nos iluminando, esteja nos guiando por toda a eternidade. Amém. Vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, deixar que a força da gravidade atue sobre ele. E vamos recitar a Sutra Sagrada da cura do rei do medicamento. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, o Sutra Sagrado, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Espíritos amigos protetores, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Protegei-nos, iluminai-nos e guardai-nos por toda a eternidade. Que a luz divina nos acompanhe. Atenção agora, frequente a casa de Lakshmi, que oferece para você, para a sua família, para seus amigos, cursos gratuitos de psicanálise transpessoal, Reiki, constelação familiar, meditação, yoga, relaxamento. Temos os cursos à distância e presencial, de reiki, de yoga, de formação de terapeutas holísticos. Venha nos procurar. Nossos cursos são todos gratuitos e merecem a sua presença. Os profissionais são de excelente estilo. Fique com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho. Vai se sentir muito bem.
as forças sublimes do bem, do amor, da verdade, da justiça, do perdão, vibrem em nós por toda a eternidade. Então hoje é domingo, dia 21 de julho de 2024. Que Deus nos ampare. Jesus nos proteja e Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, nos cubra com seu manto divino e eterno. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, o Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou recitar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja para mim, para minha família, para meus antepassados, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, cobre-nos com teu manto alaranjado, dourado, rosa e azul. Que assim seja por toda a eternidade. Amém. Vamos deixar nosso corpo inteiramente relaxado, tranquilo e sereno. Vamos suavizar cada vez mais nosso corpo, da cabeça até os pés. Agora, vamos falar a Sutra Sagrada. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bosatsu, Rei do Medicamento, o Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força deste sutra nos auxilie a todos. Procure a Casa de Lakshmi, que apresenta cursos gratuitos
de yoga, meditação, reiki, respiração, relaxamento, psicanálise transpessoal, formação de terapeutas, formação de terapeutas holísticos, formação de constelação familiar. Procure a Casa de Lakshmi, que além de você se tratar, você vai ter uma profissão nova. Pratique e auxilie o próximo. Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Namastê. Vamos agora relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e ler a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, a flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Acomode-se bem. Vamos nesse instante orar. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Ó flor do Rei das Constelações,
A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força, o bem, a paz, a saúde e a alegria venha para todos nós aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Acomode-se bem, relaxe bem o corpo, fique bem. Vamos falar agora a Sutra Sagrada, que é para a cura, para o desenvolvimento espiritual. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita do amor, da verdade e da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Acomode-se bem, fique tranquila, no estado de serenidade e de paz. Sinta que a luz bendita do Pai vem para você. Vamos realizar hoje o Sutra do Lótus, é a Sutra da cura. Ela é muito importante para todos nós. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações.
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Peço nesse instante que a força bendita do amor vibre em meu coração por toda a eternidade, que todas as gorduras supérfluas deste corpo sejam desintegradas, que o meu caminhar seja firme e vibrante, e que todas as doenças, todas as pessoas sejam desintegradas em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Pratique a sutra todos os dias. Ela é um tônico para a nossa saúde. Vamos suavizar nosso corpo, ligando-nos a Deus, aos mentores do espaço. Vamos agora realizar a Sutra Sagrada, a Sutra que cura, que desmaterializa todo o mal. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que assim seja.
Procure a casa de Lakshmi, que apresenta cursos de Reiki, meditação, sutra, relaxamento, respiração, curso de formação em psicanálise transpessoal, curso de formação de terapeutas holísticos de todas as áreas que possam facilitar a sua vida. Procure-nos, vai se sentir bem melhor, vai sentir a luz infinita em seu ser, vai se recuperar, vai se curar. A Casa de Lakshmi oferece todos os cursos gratuitos. A Rua Vicente Oranges, 190, Lagoinha. Venha nos procurar. A Casa de Lakshmi existe há mais de 50 anos e tem uma vibração superior. Venha nos procurar. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente e o nosso coração. Vamos abrir nossos caminhos para um bem maior. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força do amor vibre em nós e nos cure plenamente. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada da Cura. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará
a juventude eterna. Sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja para todos os seres da terra e fora dela. Procure a casa de Lakshmi, onde você vai ter todos os cursos ligados à saúde gratuitamente. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar completamente nosso corpo, suavizar, tocar as mãos em prece, pensar em Deus, em Krishna, em Jesus, nos mentores do espaço. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, nosso coração. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terreno. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações, aqui e agora, por toda a eternidade. Coloque-se na posição ereta, coluna verticalizada. Vamos erguer nossos pensamentos para Deus, força divina e eterna, luz infinita, e vamos vibrar em nossos corações a força infinita do amor. E tudo se faz por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente.
Faça sua sutra diariamente. Vai lhe trazer uma paz infinita. Vai te curar. Vai te aliviar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, ficar da melhor forma possível, relaxar bem todo o nosso corpo. Vamos ouvir agora a Sutra do Lótus que cura. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou recitar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que as forças infinitas do amor e da verdade venham nos libertar, nos proteger e nos curar. Que assim seja. Que Jesus Cristo, Buda, Krishna e todos os seres de luz venham nos proteger, proteger nossa família e todos os seres da terra e fora dela. Que assim seja. Namastê. Vamos, nesse instante, ouvir a Sutra Sagrada, a Sutra que cura, a Sutra que eleva, a Sutra que nos dá saúde, a Sutra que nos dá a fé, que nos dá o vigor e a energia necessária. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres, vivenciar a prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna
e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que as forças infinitas espirituais estejam conosco, nos libertando, nos amparando, nos fortalecendo. Assim estaremos livres, assim estaremos saudáveis, assim estaremos ligados ao nosso Divino Pai. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra da Cura. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus aumente. Vamos deixar nosso corpo bem relaxado. Vamos